Olá, eu sou Bianca E eu sou o Luigi. e este é o Entre Consumos, o podcast que traduz o consumo além do carrinho. Hoje o nosso papo é sobre um tema que virou peça-chave para qualquer marca que deseja se destacar no mercado, a experiência do cliente. E hoje nós temos como convidada Janaína, comunicadora, CEO da Elas 3. E obrigada também pela sua presença hoje. Eu que agradeço o convite. Eu amei o convite para falar ainda mais sobre esse tema, que é a experiência do cliente. Enfim, eu me formei aqui na FACS em 2019 e desde em 2022 e desde 2019 eu já atuo na área de redes sociais. Então, eu passei por agência, eu empreendi com uma sócia, com duas sócias, na verdade, uma mais voltada para o audiovisual e outra para a parte de conteúdo comigo. E Sim. seguir carreira empreendendo independentemente. Hoje eu atendo profissionais mais da área de saúde e marcas também que são desse nicho de saúde e sigo me apaixonando pelo universo da comunicação. Eu gosto muito do que eu faço e da nossa área em si. Ah, que maravilha. E o que te levou a trabalhar comunicação e marketing? Teve várias coisas assim que, no fim das contas, me ajudou a decidir pela área. A primeira, eu era muito fã da Boca Rosa. E uma vez ela falou, se eu fizesse faculdade, eu ia fazer faculdade de marketing. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí uma vez eu vi uma vaga de estágio no Google, em 2000 não lembro o ano, mas assim, eu vi uma vaga de estágio no Google e eu falei assim, tinha várias coisas, né, que o Google dá de benefícios e você tem experiência totalmente diferente, lá tem sinuca, lá tem sala de jogos, e eu falei, eu quero trabalhar numa empresa assim. Aí eu vi lá na lista de cursos que você podia, né, se inscrever para estágio, e um desses era marketing, a comunicação, marketing, aí foi assim que eu fui decidindo, assim, por essa área mesmo. Maravilha. A gente Que vai massa. puxar um pouco desse assunto, né? Tipo, em Uhum. relação à Boca Rosa também mais pra frente. Exatamente, porque ela também retrata muito em relação à experiência do cliente, né? E quem também É. não olha pra Boca Rosa, a gente fala, gente, Uhum. eu quero ser ela. Sim, chegando agora pro tópico do nosso podcast. Tipo, por que você acha também, na sua perspectiva, a experiência do cliente e o tema do consumo ter ganhado tanto espaço nas conversas sobre marca e negócios de hoje em dia? Eu acho que primeiro porque o consumidor, ele deixou de ser o comprador, apenas o comprador de uma marca, né? Uhum. Hoje ele é influenciador da marca, hoje ele ajuda a moldar a marca em si, a narrativa da marca, a história da marca é muito feita pelo consumidor. Então, eu acho que as marcas e as empresas que não estão olhando para o consumidor e para a experiência dele, tá deixando a desejar. Por exemplo, se a gente for falar da Salve. Vocês conhecem a marca de cosméticos Sim, colorida. isso, é uma marca de Aham. influenciadora, a Julia Petit, Uhum. e é uma marca que foi 100% feita a partir do consumidor. Então, desde do teste do primeiro produto, o consumidor ia lá, respondia sobre o que ele queria, qual a necessidade, se a pessoa está com muita acne, como seria o produto ideal para você que tem muita acne. Então, é uma marca Sim. 100% feita com base no que o consumidor quer. É uma marca que ouviu o consumidor. Acho que as marcas precisam fazer isso, porque a experiência do consumidor está muito nisso, em ser ouvido, né? E muitas vezes o consumidor está dizendo o que ele quer. A Foca marca só não muito, escuta. foca muito na necessidade, né? Cada pele tem uma cor É, diferente. exatamente. Sim. Assim, o mercado, ele fazia as coisas muito, eu acho que com base em apenas uma parcela da população. Então, até muito Sim. tempo, muita marca, eu acho que não olhou para aqui, para o Nordeste. Sim. Então, fazia Sim. muito produto, mas esquecia que aqui a gente tem um clima muito quente. Úmido, né? Assim, as pessoas têm uma dificuldade com a oleosidade da pele, né, e Sim. tudo Sim. mais. Então, Uhum. as marcas, elas começam a olhar justamente Sim. isso, a necessidade do público, Sim. para também criar esses Saiu de um produtos. público amplo para uma segmentação mais clara, né? Para cada pessoa. Exatamente, Sim. exatamente. Isso. Exatamente. Vou trazer de volta o tema da Boca Rosa. Exatamente, porque eu achei perfeito você trazer ela à tona, porque tem tudo a ver com exatamente a jornada do cliente, tipo, a experiência do cliente. É. Que ela fez, ela lançou, né, a marca dela própria, porque antes ela tinha parceria com a Paiô. Mas ela Uhum. lançou a marca própria e também com uma variedade de cores maior, se eu não me engano, são 50 tons, né? Isso. E além disso, tipo, eu lembro que no início ela faz muito o press kit. Só que ela tava fazendo um press kit assim maravilhoso, tipo, tinha até uma bolsa assinada que ela dava pros influenciadores. Só que Aham. eu lembro que aí veio à tona exatamente o cliente, tipo, de chegar e falar, putz, o influenciador ele ganha tudo e quando chega pro cliente, tipo, sabe, eu abro a caixa, é só uma caixa de papelão qualquer.
Que, tipo, não traz, assim, realmente não traz esse sentido de, tipo, eles estão pensando em mim. Exatamente. E assim, se a gente for parar pra pensar, eu sei que os outros influenciadores têm uma função crucial, que é também espalhar ainda mais o produto dela, falar do produto dela, porque quando eles vão falando, vai alcançando mais pessoas. Mas no fim, quem é que compra dela? É o consumidor, né? Consumidor. Então, assim, parar pra analisar por esse ponto também. A gente sabe que o mercado tem uma tendência cada vez maior de ter micro-influenciadores e da gente ser influenciado por pessoas comuns, tipo eu, você. A chance de eu comprar algo porque você me indicou é muito maior hoje em dia do que comprar algo por um influenciador. Maior, Então, será que faz sentido eu investir tanto? E realmente ele investia muito nesses press kits. Eu lembro daquela maleta rosa gigante, cheia de produtos. A bolsa, acho que de grife, né? Até assinada por um estilista, não sei se é. O nome, mas era Muito um famoso. designer, né? É um design muito famoso. Então a gente consegue ver essa questão do marketing boca a boca, né? Tanto na internet também, né? O Reclame Aqui, essas coisas a gente... Exatamente. A gente teve um episódio que a gente fez de TikTok, né? Sim. E memes, como eles influenciam tipo, a compra do consumidor. E a gente tava falando exatamente sobre isso, sobre como a gente acaba confiando mais de um influenciador pequeno, ou até, tipo, sabe, pessoas comuns como nós, do que um influenciador grande, exatamente pela questão de confiança. Como a Virgínia da vida, que já tem muito dinheiro no fim. E as pessoas acabam não confiando tanto nela exatamente por ela passar também essa imagem, né? Tipo, uma questão de confiança. Exatamente. E como você descreveria a forma de consumir antes da internet? Tem alguma lembrança marcante que te mostra essa diferença da prática? Vocês são muito jovens, talvez vocês não lembrem. Ou talvez lembrem. Eu não sei se ainda existe. Revista Natura e Avon. Ainda tem? Sim, eu acho que ainda tem. Mas em menor escala, assim. Tem ainda, né? Tem. Confirmando com a produção. A produção, mas assim, eu lembro que minha mãe era revendedora de uma revista, assim, e ó como era. Então, você pegava o catálogo, né? Pegava o catálogo, ele tinha uma data pra ser enviado. E aí geralmente a revendedora escrevia na capa, esse catálogo vai ser, esse pedido vai ser enviado dia 15/6. Você vai assinar o produto que você quer ali na revista, e aí a revendedora vai botar o pedido naquela data, e aí depois disso tem mais 30 dias ou 45 dias pro produto vir. E aí você pagar. Hoje a gente compra com um clique. A gente vai no YouTube e vê uma resenha. A gente vai no Reclame Aqui e vê a experiência das pessoas. Então, o tempo de decisão de compra, de raciocínio emocional, de raciocínio e de emocional é muito diferente, né? Você tava com o catálogo, você tinha tempo pra pensar. Assim, muitas vezes você não tinha como ter acesso à experiência de compra da outra pessoa, porque você estava na sua casa com apenas uma revista, e hoje você tem acesso à experiência de compra de milhares de pessoas, a experiência, se o produto é bom, se o produto é ruim. Você consegue ter o produto em um clique, Mercado Livre, você compra hoje, muitas vezes amanhã já tá na sua casa. Então, assim, mudou muito. A comunicação, ela era muito unilateral, né? As empresas mandavam e a gente não tinha como saber, ter uma referência de outra pessoa. Não tinha. Hoje é literalmente uma conversa, assim, entre o consumidor e a marca. Exatamente. E até mesmo hoje em dia, tipo, gente, a quantidade de marcas hoje no mercado de produto, assim, imensamente até maior, acredito eu, né? Sim. Tipo, a quantidade de marcas, elas também disputando pela atenção do público. E aí, tipo, tem que ver qual vai ser a melhor. Aí, por isso que vem também a jornada e a experiência do cliente. Tipo, já que você tem tanta concorrência assim, né? Tipo, de achar uma marca que, tipo, você olha e pensa, nossa, eu quero essa experiência, sabe? Eu quero chegar, tipo, o estilo de vida também, que algumas marcas vendem, né? Exatamente. Lifestyle, né? E, assim, ainda tem um outro ponto, que é isso que você falou. Atenção, e eu acho que as pessoas querem chegar no lugar e dizer assim, esse lugar é meu, assim, esse lugar foi feito pra mim, essa marca foi feita pra mim, esse produto foi pensado pra mim, sabe? Quando você é uma marca que você consegue estabelecer muito bem o que você defende, os seus valores, as suas bandeiras, o que você abomina, é muito mais fácil aquela pessoa comprar de você do que quando você é uma marca, como dizem, morna, né? Você nem tá lá, nem tá cá. E aí a pessoa tem outra marca ali dizendo, não, aqui a gente faz assim. Você quer vir, você vem, sabe? Você é bem-vindo aqui. Então, todo esse conceito de criação de comunidade mesmo, em torno de uma marca, de um produto, de pessoas mesmo. Porque a comunidade, no fim, é feita por pessoa. Tem um líder ali, que às vezes é o dono da marca, às vezes é
um empreendedor, Sim. mas no fim, a comunidade em si se retroalimenta, né? Sim. São as próprias pessoas que geram esse movimento, assim, a ponto de dizer a gente é uma fazer tribo, parte disso, a gente né? é uma tribo e a gente tá junto, tem tudo isso. Sim. E tocando nesse assunto, você nota algum erro comum que a empresa comete ao tentar migrar do ambiente físico para o digital? O primeiro, as pessoas esquecem que a experiência... Por exemplo, se eu tivesse uma loja física, Sim. às vezes a pessoa esquece que a experiência que ela tem no digital precisa ser a mesma que tem na loja física. Sim. Então, as coisas precisam conversar entre si. Você Uhum. não pode ter um atendimento ótimo na loja Sim. e o direct da pessoa nunca é respondido. Ou então é respondido apenas por um robô. Ou o suporte nunca é eficiente, nunca Péssimo, soluciona o péssimo, muito problema. péssimo. Ter também um objetivo, assim, entender, se eu tenho uma loja, obviamente eu vou precisar de um site, de um e-commerce. Esse site roda bem, a experiência da pessoa ali vai ser boa, como é o checkout, como é o pagamento, tudo isso. Então, eu acho que ter o objetivo, estabelecer onde você vai estar, então se você vai ter um site, vai ter um Instagram, a gente fala muito sobre ser multiplataforma hoje, Sim. porque rede social a gente sabe que é terreno alugado, Sim. mas... eu acho que não precisa começar em todas as plataformas. Acho que é impossível começar, ainda mais para uma marca pequena, né? Uma coisa é uma marca grande. Investimento, né? E aí você vai começar em várias plataformas e não vai criar conteúdo legal em nenhuma, sabe? Eu acho que o principal, assim, ter um objetivo, conhecer seu público, sua marca conversar no online, no offline, e você criar coisas que você gostaria de assistir, assim. Sim. Porque tem gente que faz muito aquele feed catálogo, Sim. e eu acho que tem gente que se dá bem com o feed catálogo, mas você não consegue gerar percepção de valor, né? A pessoa tá mais ali por preço. Mas você ter essa clareza, assim, do que você faz e criar uma coisa que você goste de assistir, realmente. Porque senão fica chato. Fica chato e você não... Eu acho que um exemplo que a gente viu recentemente foi na pandemia, né? Que muitas empresas pequenas de bairro, que não tem essa questão do digital, se viram obrigadas, né? Porque chegou a pandemia, todo mundo em casa, eu tenho que se reinventar. E eles não souberam, algumas empresas não conseguiram se reinventar e migrar para o digital. E sabe uma coisa que eu percebo? Às vezes, é o armarinho da Joana, que tá lá no nosso bairro. E Joana, ela tem um armarinho de papelaria criativa e vende coisas, e ela é uma pessoa extrovertida, ela é alegre. E aí, quando ela vai pro Instagram, ela quer falar formal, ela quer colocar umas coisas que não... Sim, que não é a essência dela e da marca dela, exatamente. Eu acho que é aí que tá o erro, não sabe? se comunica, Porque o problema não é você ser formal no online. Se a sua comunicação é assim... Você pode ser formal porque tem público pra todo mundo. Tem todo tipo de público pra consumir, sabe? Tem gente que olha, tipo, vai olhar o armarinho da Joana lá, o arroba dela, e vai falar, vixe, ela é muito... sabe? Não gostei. Não vai outra gostar, coisa. e vai gostar de alguém mais formal. Mas é importante você estar com essa comunicação alinhada e você ser ali o que você pretende, o que você é no offline mesmo. Sim, isso até me lembra também em relação a, tipo, escolha da plataforma que você falou. Tipo, essas empresas que até levaram baque, né, na pandemia, tiveram que se reinventar e ir pro online. Tipo, muitas, assim, iam pra, tipo, sei lá, TikTok. Sendo que o público dela não tá no TikTok, não tem nada a ver, sabe? Porque, tipo, é um público, sei lá, corporativo, eles estão criando TikTok com dancinha. Exatamente. E eu acho que o problema não é nem estar no TikTok. Porque, assim, vocês consomem muito TikTok? Consumo. Eu não sou muito, eu sou mais do Reels do Instagram. Consumo bastante. Eu adoro também TikTok. E o tanto de gente que tem postando rotina corporativa, sabe? Outros universos que não é da dancinha. Então, você pode estar numa plataforma como essa, criando o conteúdo do seu jeito, claro que adaptando a linguagem da plataforma, é tanto que tantos vídeos que tem no Instagram não funcionam no TikTok. Então, principalmente quando a pessoa vem muito querendo ensinar de um jeito... 5 dicas para, né? Meio que até já passou, né? Tipo, o público já tá cansado disso. Primeiro que já passou, e segundo, tem gente que quer levar esse mesmo tipo de conteúdo do Instagram, ou conteúdo muito elaborado, com muito... Uma câmera, assim, jogos de cortes, né? Exatamente, e o TikTok é você abrir e falou.
Você abre, dá Sim. seu conteúdo e fecha. A plataforma mesmo diz isso. A gente não tá aqui pelo perfil, pela pessoa. A gente tá pelo conteúdo. A entrega é com Sim. base no conteúdo, né? A entrega é Sim. com base no que você tá falando. E reaproveitando essa questão do digital, com tanta tecnologia, dados e métricas disponíveis, onde você enxerga o maior desafio atual para as marcas se manterem relevantes e próximas aos clientes? As marcas têm, até o que eu falei mais cedo com vocês, muita dificuldade de transformar qualquer tipo de dado que o cliente dá, qualquer informação que o cliente dá, em decisão e Sim. mudança. Então, é muito comum a gente abrir o TikTok e ver pessoas falando da marca, ou falando mal ou falando bem. Sim. Aí eu te pergunto, qual o comportamento da marca em relação a isso? Será que ela assiste aquele vídeo do consumidor, que a maioria ali é o consumidor falando? Acho que tem mais consumidores falando do que influencers, né? Diferente do Instagram. E quando ela vê aquele vídeo, o que é que ela faz? O que é que a marca faz, assim? Ela realmente mapeia aquilo e toma uma decisão a partir daquilo? Ou deixa rolar, né? Tipo, às vezes até uma polêmica, porque às vezes a forma que você gere a crise, né, sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, pode também te alavancar, Sim. né? Às vezes, até o jeito que você geriu aquilo pode fazer com que sua empresa vá pra frente, mas às vezes a marca prefere ficar calada, ficar quieta, que é uma estratégia também. Mas acho que a depender do contexto, é uma Não estratégia é mais ruim. adequada, né? Exatamente. Isso também me lembrou 2 tópicos. Me lembrou da Boca Rosa, da treta quando ela lançou e, tipo, o vazamento, né? Tipo, tava soltando, tava saindo do pote. E, tipo, vários consumidores reclamaram. E quando você girava o stick, né, ele subia o produto. Primeiro assim, quando ela lançou, ela falou que não podia girar. Só que eu acho que quanto mais você fala que não é pra fazer, é que nem criança. A pessoa faz. E aí quando a pessoa girava de novo pra descer, o produto ficava todo... Ficava em cima, né? assim. Acumulava. Né? Exatamente, acumulava todo. Mas aí, depois ela fez um posicionamento, eu acho que demorou até, o pessoal tava ficando estressado, porque ela demorou pra se posicionar, mas ela falou que, tipo, iria refazer, tipo, e realmente refez, e hoje em dia ela até tá lançando diferente, com um vazamento diferente. Mas aí agora me trouxe outro tópico, até atual, isso aconteceu essa semana, da Cacau Show. Que tá tendo uma treta da Cacau Show com os franqueadores, e eu tô vendo, tipo, várias pessoas das redes sociais exatamente reclamarem, tipo, do posicionamento deles, sabe? Aí vem isso da questão dos dados. Com as pessoas reclamando, tanto franqueados, quanto o público final, quanto os parceiros, que eu também já vi influenciadores que fizeram parceria com a Cacau Show, como o Canal dos Caçadores, você conhece? Não, né, gente? Não. É de comida. Ai, que massa. Mas aí eles fizeram também reclamando da percepção deles de quando eles fizeram parceria com a Cacau Show, de tipo, como eles não se sentiam ouvidos, sabe? E meio que, tipo, eles tentavam fazer algo, eles sempre modificavam, não era do estilo deles. Aí vem essa questão de percepção. Gente, a Cacau Show vai fazer alguma coisa pra resolver isso? Ou, tipo, ela vai deixar rolar e depois vai passar. Cena dos próximos capítulos. Mas porque por isso cai no... tem isso também, né? Que acaba caindo no esquecimento do público. Mas eu acho que, para algumas pessoas, a experiência fica na memória, né? Então... A gente acha como negativo, né? Como negativo, exatamente. Então... Das pessoas verem, se alguém passou por isso, eu não vou nem tentar. Porque eu também... Gente, eu era consumidora, assim, da Cacau Show. Mas depois que eu vi essa situação toda, tipo, até de influenciadores, de franqueados, eu fiquei, gente, eu acho que eu vou preferir outra marca. A gente repensa, né? Porque é aquilo que a gente falou. Tipo, seus valores estão alinhados ao que você consome. Desculpa. Então, se você tá consumindo uma marca que tá ignorando os franqueadores, que é quem, de certa forma, sustenta a marca, porque eles, né, adquirem a franquia e vão revender o produto. Então, você sente que, eu não quero comprar uma marca que não responde seu próprio revendedor. Acho que fica meio, né, bate muito no que a gente acredita, assim. Fica meio... Aí eu fiquei, assim, até tristinha, viu, Cacau Show? Pra ficar ligada. Mas continuando. Até trazendo você fez essa pergunta sobre dados e reverter isso. Tomada de decisão. Às vezes isso tá na escolha simples também. Então, tipo, eu tenho clientes que performam muito melhor nos stories do que no feed. Nos stories são pessoas incríveis e, nossa, fala de forma tranquila. Né? E aí, quando vai pro feed, ainda mais que são profissionais de saúde, eles querem falar
para colegas deles. Então, eles querem ser Ah. super técnicos e querem falar super Isso certinho. é o que vai ficar Então, registrado, né, por um tempo maior. E aí eu percebo que, como tem mais interações no story, talvez seja mais eficaz eu fazer uma estratégia para os stories dele. Não que não tenha nada no feed, vai ter conteúdo. Sim. Mas, assim, explorar mais esse formato que ele tá se Sim. saindo bem, do que ignorar os dados, Sim. né? Que é de atenção, de É. respostas. E não fazer nada, assim, continuar Sim. soltando post no feed, sendo que nos stories a gente podia ter um resultado melhor. Então, assim, Pois essa é. tomada de decisão tá para grandes marcas, mas também tá para marcas pequenas, né? Sim. Tá até pro feedback presencial que o cliente às vezes dá lá no armarinho da Dona Joana e ela leva pro pessoal, né? A gente tem muito isso de levar as coisas pro pessoal. Mas não, é tomar uma decisão a partir daquilo que o cliente, o consumidor te apresenta mesmo. E também negócio, né? Isso até, tipo, pensando em dados, até também da empresa tentar ser rápida em relação a isso. Porque, tipo, a resposta também é muito importante. Como eu falei do caso da Boca Rosa, né? Que ela demorou e aí já tava, tipo, o público dela já tava, meu Deus do céu, não quero mais saber da marca. Vou jogar tudo fora, não tá me escutando. Tipo, eles não se sentem, né? O estrago já tava Escutados. feito. Exatamente. E de ser, tipo, de ter essa rapidez também, de pegar as informações. Olha, tá tendo tais problemas, ou eles estão falando tais informações, pra, tipo, ver o que a empresa pode ver que seja rápido. É verdade, perde o time, né? Perde o Sim. time. Até de meme, né? Mas seguindo, eu tô mudando de assunto muito rápido. Pensando nas pequenas empresas, que muitas vezes estão muito ligadas no modelo físico, que você acha que é essencial para elas se destacarem nesse novo formato e que, tipo, elas precisam ter, tipo, uma dica prática ou que passe uma segurança para elas iniciarem nesse modelo novo. Tá, pensando numa empresa pequena indo pro digital, é isso? Ou para as uma empresas que já empresa- estão no digital? Não, uma empresa pequena mesmo, tipo, o que elas podem fazer para iniciarem no digital, mas de uma forma segura. Eu acho que focar em construir comunidade, assim. Você atender um nicho, porque às vezes a empresa, ela quer falar com todo mundo, né? Ela quer ser querida por todo mundo, ela quer ser Quer atrair para todo mundo. Todos os públicos, né? E quando eu falo construir comunidade, não é algo que a gente tá falando de investir, né, um alto custo para isso. Mas, às vezes, tem uma empresa do Rio de Janeiro, a Macai Biquíni, e ela é muito assim... Você conhece? Eu conheço. É massa. É uma empresa muito assim, uma vibe de garota praiana, assim, os biquínis são super diferentes, assim, do que você vê. E quando elas enviam o pedido, elas colocam assim no e-mail: seu pedido já tá tomando água de coco e esperando por você, sabe? Tipo, é totalmente diferente. Aquele título diferente de seu pedido já foi enviado. Sim. Entendeu? É nessas pequenas coisas que tá a experiência do cliente. E pequenas marcas podem fazer isso, né? Então tem mais tempo até, dependendo, né? Do que, tipo, uma empresa assim muito grande, que são várias pessoas diferentes, tipo, às vezes nem conseguem se comunicar direito. Exatamente. Dependendo de uma empresa menor, sabe? Com poucas pessoas, que realmente tem uma mente mais focada, tipo, algo mais específico. Às vezes criar essa conexão, fidelizar o cliente é melhor do que ampliar, né? Tentar captar todo mundo. Com certeza. Então, assim, construir comunidade, acho que ter o cliente como seu principal influenciador. Então, focar mesmo até nessa questão do conteúdo gerado pelo usuário, criar formas de incentivar o cliente a postar seu produto, a postar seu serviço, de forma orgânica. Então, usar ele como o principal influenciador da sua marca, o principal ativo. Ter realmente seus valores estabelecidos, porque que nem você falou, eu já tô pensando em não comprar mais da Cacau Show. Então, ter isso, e qualquer empresa pode ter isso, sabe? Às vezes, o que eu sinto até de marcas pequenas, que, querendo ou não, não, isso que eu ia falar é perigoso. Por que não? Eu ia falar que marcas pequenas têm menos a perder que marcas grandes, mas não, porque às vezes é o sustento da pessoa, então tem muito a perder também. Mas, quando você se posiciona e, claro, com coerência, né? Não falando coisas que não deveria e não tendo atitudes que não deveria, você atrai pessoas. Você também gera repulsa por outras pessoas. Tem gente que vai dizer, eu não acredito nisso. Mas as pessoas que dizem, eu acredito no que você faz, vai comprar mais vezes. E aí que tá aquilo que você falou. É muito melhor você fidelizar e ter a mesma pessoa comprando de você várias vezes, do que você ficar sempre querendo
que pessoas novas Aham. comprem de você. Sim. O custo Né? é até mais alto, né? É. Tipo, tem dados que informam que pra você adquirir novos clientes é mais caro do que você, tipo, Isso. ter um cliente fidelizado. Uhum. Exatamente. Então, bacana. acho que qualquer marca pequena pode construir comunidade, pode ter os próprios clientes Sim. falando dela, né, para outras pessoas. Uhum. São coisas muito palpáveis, assim, de fazer. Ter clareza no que você tá falando ali na rede social Uhum. também. Sim. Tornar o processo de compra mais fluido. Então, a gente vê muita Sim. marca, muita empresa pequena que tem um processo de compra. Não tem o site, mas tem como você comprar e o motoboy entrega Aham. ou eles enviam. Sim. E às vezes nem na rede social tem como é que faz isso, sabe? Uhum. Então, Sim, deixar as explicando o coisas. processo, né? Ser Sim. mais claro. São coisas muito básicas, mas Sim. que muitas ainda acabam errando. E aí acabam se prejudicando de certa forma, porque não tem isso, né? Uhum. Tô pegando as dicas, gente. Porque realmente foram dicas muito boas, eu Perfeitas. adorei. Janaína, pra você, a experiência do cliente hoje em dia ela é mais importante do que o preço? Com certeza. Porque a experiência, ela gera percepção de valor. E quando você não traz a experiência, o cliente vai pelo preço. Quando ele vai pelo preço, ele vai disputar você com qualquer outra marca, né? Uhum. Ele vai, Sim. tipo, se você tá Sim. vendendo mais barato que ele e ele não gera nenhuma percepção de valor pra mim, você também não gera, mas você tá vendendo mais barato. Uhum. E é diferente, eu vou escolher você pelo preço. Mas se ele gera uma experiência totalmente diferente pra mim, eu vou querer comprar com ele, com certeza. Ainda que o seu seja mais barato. Eu gosto muito de trabalhar em cafés, assim. E eu gosto muito de café também. Uhum. Então, pra mim não é problema nenhum ir num café e pagar, sei lá, R$20, R$15. Sim. Porque eu sei que o atendimento é legal, sabe? Você consegue saber a história daquele café, você sabe a procedência, onde foi produzido, você tem um ambiente climatizado com Wi-Fi, você tem um ambiente instagramável, então você pode estar ali, Aquele você pode confortável. postar. Exatamente. Mas se eu for na rua, em qualquer barraquinha, e me pedirem R$15 num café, eu vou falar, meu amigo, Hoje não. Então, realmente, a experiência do cliente é mais importante do que preço. Sim. E hoje em dia, tipo, dependendo até você indo, querendo comprar por preço, né? O preço vai sair pela culatra, gente. Você vai, tipo, aí, realmente, porque até dependendo de compra, né? A gente tá vendo que você tava falando do sentido de cafeteria, né? De, tipo, da experiência do local. Mas até uma experiência de compra que tem entrega. Você vai, sei lá, compra numa Shopee, um valor, tipo, uma coisinha super baratinha, você pensa, eu quero baratinho mesmo, vai chegar rapidinho. Aí você vai ver, aí o troço chega e o troço quebra super rápido. Tô falando assim, de forma aleatória, qualquer coisa. Mas tipo, Aí a gente fala, aí foi o barato que saiu caro, né? A gente famoso. fala logo. O lema. E a tristeza, porque o choro vem depois. Exatamente. Mas aí, de repente, dependendo da pessoa, ela vai querer realmente o valor, né? A experiência por completo de comprar no local, pensando, nossa, eu vou comprar, não vai ter problema, vai vir perfeito, eu vou usar pra minha vida toda. Exatamente. Aí você pensa, eu vou comprar, mas é uma vez e pronto, acabou, né? Não vai ter mais problemas com isso, né? Exatamente. Não vai ter mais problemas. Sim. E aproveitando esse ponto, você já passou por essa experiência de uma empresa te marcar tanto ao ponto de falar, nossa, eu quero prestar um serviço igual a ela? Pensando, por exemplo, quando eu penso nos meus clientes, eu sempre tento entregar soluções para eles, né? Para as questões deles. É geralmente um exemplo muito, muito comum. Dificuldade com a câmera. Então, eu quero que eles tenham... Eu quero solucionar isso, mas não de forma invasiva, assim, a ponto de senta e grava, porque você tem que gerar conteúdo. Mas acolhendo ele mesmo, porque é difícil você falar de frente pra câmera, né? Sim. A Amazon, por exemplo, tipo, quando eu penso nisso de solucionar problemas, uma vez eu comprei um creme de cabelo e ele veio todo quebrado, né? Entrega. Veio todo vazado, assim. E aí eu lembro que o próprio rapaz que foi lá buscar o produto, porque tem isso, a gente não precisa ir em nenhum local colocar o produto. Ele vai e pega na casa da pessoa. E aí o próprio rapaz falou assim, não precisa se preocupar. Com a Amazon é diferente. E eu fiquei assim, ele mesmo falou, eu não falei nada, eu nem tava chateada por nada. Mas ele falou, pode ficar tranquila que você não vai ter problema nenhum. E realmente, no dia que ele pegou, eu já recebi o reembolso daquele produto.
Gente, a cultura, tipo, né? Até o funcionário reforçar isso, é influenciador, né? Tipo, virar influenciador da marca. Exatamente. Ele me acalmou. Eu tava tranquila, mas se eu talvez estivesse nervosa, ele ia me passar uma segurança, assim, do tipo... É tanto que eu nunca deixei de comprar na Amazon, eu tenho a assinatura, eu compro direto e realmente nunca tive problema. Isso até entra naquele tópico que a gente tava falando de pegar esses dados e tentar contornar através de ações. Provavelmente no começo eles não devem ter começado assim, né? Devem ter recebido o feedback, fez esse mapeamento, começou a agir dessa forma. O funcionário me deixou mais nervosa ainda. Ou eles eram como... Eu não sei se o Mercado Livre é assim. Tipo, você compra e você quer devolver o produto, você tem que ir no correio ou em algum lugar colocar. Não sei se eles são assim. Mas eu acho que é, né? Então, provavelmente a Amazon pegou esse tópico, que é uma dor, de certa forma, do concorrente dele, e também talvez fosse uma dor do público dele, e falou, não, então, pra gente vai ser diferente. A gente mesmo busca o produto na casa da pessoa e faz todo o procedimento de reembolso, a pessoa não precisa se preocupar. Já fez aquela análise SWOT e já se aproveitou daquela oportunidade. Exatamente. As pequenas marcas têm uma grande vantagem, a proximidade com o cliente. Como elas podem transformar isso em um diferencial competitivo, real e sustentável? Tem uma coisa, eu fiquei reflexiva nessa pergunta, tem uma coisa que eu gosto muito, que é de saber de onde que eu tô consumindo vem, ou quem produz o que eu tô consumindo. Eu acho que pequenas marcas têm essa possibilidade de fazer isso de forma mais efetiva. Chega de forma muito emocionante, assim. Eu vou muito em feiras de agricultura familiar, Origem Week, essas feiras que sempre trazem coisas do Nordeste. Então, são artesãos do Nordeste produzindo biocosméticos, produzindo comidas, né, a partir do que a gente tem aqui na nossa terra. E sempre que eles contam isso, é com muito brilho no olho, sabe? É sempre falando do produto dele como ele faz e de onde vem, o cuidado que ele tem para plantar e que ele presta atenção no clima e presta atenção em várias coisas. Então, ter esse contato, assim... toda vez que eu vou, eu saio com muita coisa, principalmente café. Então, se me contar a história do café da pessoa... Você fala que meu dinheiro... Pode, tome, é seu. Então, eu acho que as pequenas marcas têm essa possibilidade de criar isso e criar esse laço afetivo mesmo. Porque quando é marca grande, já fica assim, você tá querendo me vender, sabe? E quando a marca é pequena, eu fico, meu Deus, você faz porque você gosta, né? E eu gosto disso. Então, eu acho que ir por esse caminho, assim, contar a história deles, assim, sabe? Sempre com muita verdade e aproveitar esse olho a olho, esse tete a tete, a possibilidade de você responder um direct com áudio, talvez, ou, sabe, ter uma atenção mais próxima, porque é uma coisa que uma marca grande não consegue fazer. Se for fazer, vai terceirizar, vai ter que contratar gente pra fazer, e cultura de marca é muito difícil você inserir uma cultura na empresa, né? É muito difícil você ver uma empresa que a maioria tem a mesma cultura e todo mundo vai fazer daquele jeito que é pra ser feito. Existem marcas que conseguem, mas assim, é muito mais difícil, custa muito mais. Então, a marca pequena, ela tem isso, ela consegue manter isso com a isso, equipe, né? Exatamente. E aí, talvez, até aquilo que você falou, tipo, é uma possibilidade da pessoa comprar mais vezes com você também. Porque assim, eu compro o mesmo café. Eu fui em 2 feiras e comprei café do mesmo cara, sabe? Ele produz café aqui na Bahia e tudo mais. E se eu for na terceira, eu vou comprar de novo. Entendeu? Eu gostei da história dele, da esposa, e me conectei. E provavelmente eu vou comprar e ele não tá precisando fazer mais propaganda pra atingir mais pessoas, porque eu sou o público dele e eu tô sempre voltando ali pra comprar na mão dele. Essa questão da transparência, de falar a história, realmente é a coisa que aproxima a gente. Exatamente. Sim. E até por ser uma empresa pequena, eu acredito que a gente também acaba confiando mais, sabe? Tipo, é o próprio dono, é a própria pessoa que cria, a gente fica, tá, em você eu vou confiar. Tipo... E muita marca pequena não explora isso, né? Não fala, esquece de contar que são eles que produzem. Desculpa. São eles que produzem e são eles que pensam e o rótulo foi feito assim porque eles, sabe, quiseram fazer um desenho de como era a terrinha deles e colocar o sol. Esquecem desses detalhes, né? Que são importantes, né? E que conectam mesmo. Todo aquele simbolismo que atrai a gente, né? Exato. Sim.
E qual o papel do branding na construção da experiência do cliente? Só o bom atendimento é o suficiente para fidelizar? Acho que a gente já entrou um pouquinho, ficou meio redundante. Eu acho que só o bom atendimento não é Não é suficiente. suficiente. Eu acho que o atendimento, ele faz parte da experiência. Uhum. E o branding, ele meio que costura tudo, né? Eu acho que a Sim. experiência Sim. tá dentro desse universo do branding. Mas tudo precisa conversar entre si, assim. Todos os canais que você tem, o atendimento que você faz, só o atendimento não é suficiente, mas só estética, porque quando a gente pensa em brand, tem a parte estética, Sim. tem a parte do comportamento também da Sim. pessoa e tem a parte do Sim. discurso da marca, Sim. né? É. O discurso, o comportamento e a estética tem que estar alinhada. Tem que estar Sim. tudo alinhado para as coisas fazerem sentido. Sim. E aí, quando a gente vê uma empresa que foca no atendimento, mas esquece do restante da Uhum. experiência, né? Sim. Porque tudo é um combo, assim. Tá Tudo tudo muito. interligado, né? Tá tudo muito amarrado. Eu não posso pensar na estética, no comportamento, no consumo e esquecer o atendimento. Eu também não posso pensar só no atendimento, porque Uhum. tudo da minha marca tem que estar muito bem construído, assim. Sim. Então, eu acho que Cada uma etapa. coisa só não é suficiente. Mas o Sim. branding tem um papel essencial, porque ele vai construir uma conexão que vai perdurar, que vai, Sim. sabe? Longo prazo. Vai ser a longo prazo, Uhum. exatamente. Sim. O atendimento é uma parte boa, porque se eu tenho um bom atendimento com você, eu com certeza vou querer voltar a comprar de Uhum. você. Mas os outros pontos da sua marca, o seu discurso, o seu comportamento perante o Sim. mundo tem que estar alinhado também. Até o serviço ou produto, né? Eu tava pensando nisso agora. Eu, dependendo do atendimento, tipo, eu gostei muito do atendimento, sabe? Eu gostei muito da pessoa, mas eu acabei não gostando do produto. Ou eu não gostei do É. serviço. É capaz de, tipo, eu falar, putz, eu adorei seu atendimento. Uhum. Mas, tipo, A qualidade do serviço, É do verdade. talvez produto. eu provável que eu não retorne. É. Ou não Sim. falo nada, gente. Eu sou aquela consumidora que eu não falo nada. Eu Eu só também falo, não- adorei seu produto, viu? Uhum. Não seu produto, não. Eu adorei seu atendimento, viu? Beijo. Eu também, eu sou a consumidora, coitada, que eu Sim. acho que a marca não tem tantos dados, porque se eu Sim. acho ruim, eu não sou de... Se eu De tô, falar, né? Sim. Eu também se eu não tô em um sou. restaurante e a experiência foi ruim, eu só quero pagar e sair. Aham. Eu não também quero- não eu não- quero mais ter relação com a É. marca. Tipo, Eu não vou quero, embora. não. Tchau, gente. Já tive a Eu, experiência e já fui. eu tenho pessoas, assim, próximas Sim. que quer falar e eu fico tipo, bora embora. Eu também só Bora, vou não embora. precisa Eu falar, também. não. Mas a gente tem que reivindicar, a gente tem que falar. Eu acho também, mas bora, depois você fala. Uhum. Não fale agora, não. Sim, bota no reclame aqui. Eu também tenho isso. Uhum. Sim, em relação às tendências, quais tendências você enxerga para o futuro da experiência de compra? Tipo, a personalização e o relacionamento vai continuar crescendo? Eu acho que vai. Personalização, comunidade, como eu já falei várias Uhum. vezes, porque eu acho que é realmente o futuro do marketing, é Sim. comunidade, é você ter uma tribo ali pra se inserir. As pessoas querem se sentir parte de alguma coisa, né? Sim. Querem estar amarradas emocionalmente e sentir que a linha de pensamento delas converge com a linha de pensamento de outras pessoas. Uhum. Mas a personalização também, assim, você ter as coisas muito maleáveis, assim, Sim. no sentido de a pessoa ter uma experiência que foi pensada pra ela, assim, sabe? Sim. Ter coisas que realmente isso aqui foi pensado em mim. Isso aqui foi Tiveram foi- todo o cuidado, né? Tipo, tiveram cuidado. Uhum. Acho que. E o relacionamento. E eu falo disso pra qualquer empresa, assim. Por exemplo, Sim. essa parte de relacionamento. Eu tenho clientes que já cancelaram comigo, eu tenho clientes que eu já cancelei com eles também. Uhum. Mas o relacionamento nunca ficou uma coisa assim meio. Sabe? Sim. Sempre teve um cuidado Sim. de, Até tipo. na finalização. Da gente manter aquilo. Sim. Manter a conversa aberta. Porque Sim. agora pode não ter dado certo, mas quem sabe futuramente pode ter. futuramente. Ou você pode me indicar para Sim. outro cliente, ou eu posso indicar seu serviço para uma Uhum. outra pessoa também. Então, ter esse cuidado com o relacionamento, ter essa clareza e esse respeito mesmo. Uhum. E a personalização, eu acho que é essencial. Vai continuar. Essa questão de comunidade me lembra muito a Netflix, eu acho que já citei isso várias vezes com meus amigos. Porque eles têm lá no Twitter, eles têm uma própria linguagem, um próprio público que eles
se comunicam. Eles têm um próprio canal no WhatsApp também. Eu não sei se vocês já entraram. Eles criam figurinhas, anunciam lá séries, tem o Instagram Ai, também. que E eu legal. amo a Netflix nesse sentido porque eles estão sempre entregando e escutando o público em vários É, canais. exatamente. Eu gosto também muito deles. E Uhum. toda vez que tem algum filme ou série que eu tô assistindo, Sim, eu tenho que ir lá no último post e ver os comentários. sim. E às vezes a sensação que dá é que eles falam o que eu gostaria de falar, É, sabe? Eles, Sim. até a piada que eles aham, falam, tipo, eu fico, meu sim. Deus, é isso. Parece que a própria série tá ali comentando, né? A própria série, o filme, tá falando. Exatamente. Não, eles são muito bons, assim, eles são Sim, muito é muito massa. fora da curva, humanizados Aham, e eles conseguem entregar algo realmente pro público sim, mesmo. E é engraçado porque, assim, um serviço de streaming, você atinge vários públicos, né? sim. Porque são Sim. vários gêneros de filmes, de Aham. série, mas mesmo assim eles conseguem Fazer Captar. personalizado. Eu adequar fico pensando muito nisso a também. Aham, linguagem para cada público. É sim. surreal. Porque o que eu fico reparando é exatamente isso. Eles têm um catálogo extenso, mas se Uhum. você entrar nas redes sociais dele, eles sempre estão com algum meme, tipo, de Sim. diferentes filmes diferentes, diferentes áreas. Tipo, Uhum. é É, assim, qual é? Dorama. Tipo, eles vão Uhum. lá, tem tipo um filme de romance, aí do nada vem um dorama, aí do nada vem um filme de ação, aí do nada, tipo, de memes. Uhum. Eles é, tentam acoplar, né? Sim. Diferentes. Eu também acho isso massa. exatamente. Uhum. Agora, em relação à automação. Você acha que o uso excessivo de automação pode enfraquecer a conexão com o cliente? Como as empresas podem fazer para equilibrar? Eu acho que pode enfraquecer, se for usado excessivamente, pode. Mas eu acho que também tem empresas que precisam, porque é melhor você ter um robô ali respondendo rápido do que você só Sim. responder quando você puder, que vai ser lá no final do dia ou no Uhum. final de semana. Sim. Então, acho que é Sim. essencial ter, mas eu acho que tudo na dose certa. Uhum. Tem uma comunidade para empreendedoras chamada Moving Girls. Eu não sei se vocês já Uhum. ouviram Eu acho falar. que eu já ouvi falar. É É, antigo, é né? um Já tem um é tempinho. bem antigo. Agora, eles Sim. foram. Eu lembro dela contando a história dela. A primeira coisa que ela delegou foi a parte do atendimento. E Sim. a marca dela tinha crescido muito justamente porque ela respondia ali no direct, mandava áudio e tudo mais. E quando ela foi fazer essa contratação, foi a primeira coisa que ela pensou. Ela, tipo, eu quero uma pessoa que seja da comunidade, porque ela vai saber falar com as pessoas da Sim. comunidade. Tem o mesmo Então, ela linguajar, meio né? que treinou essa pessoa. Não para se passar por ela, porque todo mundo sabia que era uma outra pessoa, mas a pessoa falava a mesma linguagem, então saudava as pessoas do mesmo jeito, era a mesma coisa, sabe? De lá pra cá, ela já cresceu muito, então várias coisas foram automatizadas. Mas você ainda sente que tá falando com a pessoa. E uma coisa que ela fez também, Uhum. as dúvidas básicas, essa menina respondia. Mas quando era uma dúvida muito específica, ela encaminhava a dúvida pra ela, né? A menina encaminhava a dúvida pra ela e ela mesma respondia por áudio ou por vídeo. Então ela Uhum. conseguia manter A essa conexão, a personalização, né? Tá. personalização, Sim. ainda assim Muito. com o atendimento terceirizado. E eu Sim. acho que isso muitas marcas podem fazer. Porque se você tá atento ali ao direct e chega uma Uhum. dúvida que é mais complexa do que um sim ou um não, ou um Uhum. Sim. talvez, Sim. você vai ter 30 segundos pra enviar um áudio ou pra, sabe? Uhum. Tentar ajudar aquela pessoa. Afinal, aquela pessoa é o seu consumidor, é o seu público, é a sua comunidade. Você tá ali por ela. Então, Sim. acho que existem formas de automatizar, sim, mas Uhum. sem perder essa coisa, assim, Sim. próxima. Porque tudo demais Sim. é excesso, né? Eu acho que eu consigo ver isso muito quando a gente tá fora de horário comercial, ou até mesmo no final de semana. Eu acho que ter alguma coisa ali, um robô respondendo, talvez seja bom, sabe? Porque a pessoa não fica no vácuo, não É. demora muito pra chegar a mensagem, fala, ó, a gente recebeu sua mensagem e tal horário a gente vai se responder, sabe? Uhum. Pelo menos tem ali alguma coisa do que ficar na Exatamente. mão. É. Porque o que acontece muito, eu acho que até com bancos digitais, Hum, dependendo, o que eu vejo, né, até por experiência própria. Você tá querendo o contato de uma pessoa e aí só fica naquele do robô. Ou até gente, tipo, Ai, de é horrível. telefonia, né? Eu acho que, sim. tipo, eu tive com a Claro, que eu tentava resolver um problema, entrava em contato, só que era só robô me respondendo. E eu Bom. ficava, gente, eu quero atendimento humano, botava Aham, atendimento humano, e ninguém O humano aparecia. nunca vinha. O humano aham. nunca vinha, eu ficava falando com o robô. É. Aí eu ficava, ô Jesus. Gente, É. e as pessoas são super carentes de falar com pessoas, sabia? Uhum, Sim. E não é de agora. Eu já fui telemarketing. sim. Quando eu comecei a faculdade, acho que em 2019. Uhum. E aí eu lembro que foi um dos últimos atendimentos que eu fiz. Foi um senhor que ligou, já tava no horário Hum, de ir embora. Eu passei do aham, horário de ir embora. sim.
E ele ligou, ele tirou uma dúvida, mas ele queria conversar. Porque ele começou a falar que a filha dele tinha ido embora pra estudar e tudo mais. Foi muito fofo. Mas assim, é isso, as pessoas querem falar com outras pessoas. Às vezes, imagina, ele é um idoso, provavelmente morava sozinho. E é engraçado, porque eu tinha que ser super formal, né? Eu tava ali fazendo um atendimento. Mas eu ficava... Oh, que bom! Que coisa boa! E eu acho que esse público é o que mais necessita, um público mais idoso. Geralmente quer conversar, ele quer, não tem muito contato com a tecnologia e fica meio em dúvida, confuso. Aí eu acho que aí é quando o robô irrita. Porque a gente ainda, acho que a gente ainda consegue lidar. Irrita, mas a gente tenta outros, né? E a gente tenta outros meios de resolver. Então a gente manda um e-mail, a gente faz outras coisas assim pra tentar resolver. Mas o idoso é a opção que ele tem não ali. Não entende, não compreende ainda. Até um alerta, né, para as marcas que, tipo, em relação a esse público idoso, que, tipo, e a experiência dele com a marca, né? Exatamente a questão da acessibilidade. Tipo, gente, até por ligação, exatamente como você falou. Ele não tem consciência, ele tá por ligação, aí tá só uma voz, assim, de um robô falando, e ele tá, eu quero resolver meu problema. E aí, tipo, o robô tá, tipo, clique 1, clique 2. E você clica tanto, tem hora que, meu Deus, é horrível. E dependendo realmente pra esse público idoso, ele só tá precisando de um auxílio. E aí, tipo, dependendo com o robô, ele só fica lá se batendo e realmente a experiência dele vai ser horrível. Ele não vai voltar pra sua marca. Exatamente. Às vezes a pessoa até desiste. Eu até mesmo passei por isso recentemente, que eu tava tentando marcar consulta naquelas clínicas assim, e aí sempre um robô assim, eu tava, nossa, tá demorando tanto que eu acho que eu vou deixar quando eu tiver nas férias assim, pra marcar uma coisa. De tão demorado que foi aquele robô falando comigo, sem chegar a pessoa. Até mesmo você sai da conversa. Tipo, você sai da conversa e fica, depois eu resolvo. Aí continua lá o robô, tecle 1. E eu acho que no seu caso, que você citou, você falou da operadora, mas antes você citou banco. Eu acho que ainda pesa mais, porque mexe com dinheiro, né? Aí às vezes é alguma coisa ali, tipo, você foi roubado e seu cartão você quer bloquear, você quer fazer alguma coisa. Tudo bem, tem um aplicativo, mas... Sei lá, você quer tirar alguma dúvida a mais e você fica ali falando com o robô? Meu Deus, é horrível. Isso é realmente em relação à experiência, porque quando eu tive esse problema foi até com a Inter, que tipo é online, né? Aí quando eu tava tentando responder era só robô, chegou um momento que eu até eu falei com meu namorado, eu falei, putz, eu acho que eu vou trocar de banco. Eu falei, eu acho que não vou ficar nesses bancos online não, porque realmente quando você precisa resolver e só fica naquilo do robô, tipo, você fica meio que assim, e aí? Como é que eu vou resolver? Ficou refém disso e, tipo, eu fiquei pensando, putz, talvez um banco mais tradicional, uma pessoa, tipo, seja mais prático, até uma segurança maior. Verdade. Essa é a questão também. Agora, em relação ao conselho, que conselho você daria para uma marca que quer conquistar o cliente além da venda? Acho que você criar realmente uma experiência pensada nos mínimos detalhes, assim, de tudo. Você realmente tá ali pelo cliente, sabe? Não pela venda em si. Porque a venda vai ser consequência do que você fizer. Mas se você faz tudo pensando no fim, no começo, do início ao fim, né? No cliente, você consegue converter isso em venda. Você consegue converter isso em um posicionamento bom na mente dele, a ponto de toda vez que ele for comprar aquele item, ele vai pensar em você. Oferecer algum produto ou serviço que agregue um valor além do financeiro, né? Exatamente. Acho que quando fica muito compre, sabe? É meio... né? E aí você fica meio... Vira só uma marca além das outras, né? Como qualquer outra. E quando a gente vê uma Amazon da vida, como você citou, a gente fica mais acolhido, fica mais tranquilo. Exatamente. Tipo, parar de olhar realmente só nessa perspectiva da venda. Olhar pro cliente. Venda é importante porque todo mundo precisa de dinheiro. Mas, assim, a venda precisa ser uma consequência do que você faz antes dela, sabe? A venda, no fim, é o ato de você passar o cartão ou fazer o Pix. É uma das últimas etapas, né? O que vem muito antes é mais importante. Então, focar no que vem muito antes. Fazer as coisas com o objetivo de vender, sim, mas não só por causa da venda. Porque aí, senão você entra naquele lugar do compre de mim, e aí a pessoa não compra porque enche
enche o saco mesmo. Não tem um diferencial, e o que eu tava pensando agora também em relação à conexão. Como hoje em dia, tipo, é importante essa questão da conexão, da pessoa se sentir, tipo, vista, Sim. se sentir próxima daquela marca, ou até mesmo escutada, como a situação do telemarketing, sabe? É, De, tipo, essa necessidade do público atual, né? de ser escutado, né? De ser ouvido. Sim. Você falou Isso. muito bem. É Mas isso eu mesmo. achei ótimo, realmente. E pra fechar, onde o público pode acompanhar mais o seu trabalho? Seu serviço, Instagram, TikTok? Mas no TikTok eu posto algumas coisinhas assim, mais minhas, mas Sim. nada muito relacionado a trabalho. Mas no Sim. meu Instagram, Janaína Ramos, com 2 M's. Uhum. Mas bora, E Janaína, faz um dia com Janaína. vlog um dia comigo. Pois é. Mas lá dá pra acompanhar. Geralmente eu posto mais nos stories, assim, coisas Sim. referentes a trabalho e tudo. Já segue aí, Mas viu, família? Pois sigam. é. Muito obrigada, viu, Janina, pela sua presença, também pela Uhum. paciência de hoje. E também Tranquilo. pela conversa. Sim. Foi muito bom ter você aqui hoje. Por favor, gente, acompanhe a Janaína nas redes Uhum. sociais, acompanhe o trabalho dela. Se alguém também precisar de uma agência, vá atrás Tá de elas aqui. três. Uhum. Pois E muito é. obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo, gente. Obrigada.